Paz e graça, queridos, amém? Vamos aproveitar que vocês estão de pé. Vamos abrir aí a nossa palavra em Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do nosso Deus. Estamos aí na semana do Natal, muita gente já começou a viajar. Geralmente os queridos viajam no Natal para que estejam aqui com a gente na virada do ano, né? Dia 31. Mas ficamos felizes por aqueles que puderam e já estão viajando. Alguns mandaram uma mensagem ontem, outros vieram na sexta e outros mandaram mensagem hoje dizendo que estariam viajando na semana do Natal, mas que na semana do Ano Novo estariam com a gente. Mas louvamos ao Senhor pelo número de pessoas que está aqui conosco hoje para receber mais e mais de Deus, e aqueles que estão perto, que somos nós, e os que estão longe, que estão nos assistindo. Também Deus abençoa eles onde eles estiverem. Amém? Marcos 5, versículo 21. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho demorada, mas para a gente compreender o texto melhor. Marcos capítulo 21, aí vai até o versículo 43. Amém? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impue as mãos, para que sares e viva. E foi com ele, e seguindo uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes sim na pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem te tocou. E ele olhava para ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher que saíram, que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrando-se dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, para que infade mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E então lhe dizia-lhe: porque o alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombra-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Amém? Hoje, durante a tarde, eu cheguei aqui, era 4h15, e eu fiquei com meu joelho dobrado de 4h15, de 4h20 por aí, até 6 horas da tarde. Quando foi 6 horas, eu pedi a ajuda do Leite ali para me ajudar a levantar, porque o joelho não dava mais conta, porque 1h30 de joelho não dá não, né? É difícil, né? Aí o Gleison me ajudou a levantar para mim ficar um pouquinho em pé, para mim poder dar conta de ministrar agora. E aí mesmo assim, nesse tempo que eu fiquei em pé, eu fiquei orando e clamando meia hora antes do culto. Então eu fiquei de 4h20 até 6h30 da tarde aqui em oração para que Deus realizasse coisas grandes nessa noite. E quando eu estava de joelho, Deus falou para mim: domingo que vem é o último domingo do mês, e eu vou ministrar a unção do último domingo do mês, igual a gente faz naquelas unções que a gente usa
algodão e material descartável para ungir toda a igreja. Então eu acharia importante que você não falte e ainda convide pessoas que você conhece para receber essa última unção do ano, que vai ser uma unção também de muita conquista, unção de conquista para o ano também de 2022, tá bom? Divulgue para a gente. Foram 2 horas de oração direto aqui, orando, para que Deus me desse essa revelação, para que domingo que vem estivéssemos ministrando uma unção de conquista para o ano de 2022, tá? Domingo que vem é o último domingo do ano, tá? E convide alguém. Eu sei que tempo é chuvoso, na chuva muita gente não vem, né? Tá chovendo desde as 3:30 da tarde, né? Que eu saí de casa era às 3:30. Tá chovendo desde esse horário. Eu sei que muita gente mora longe, nem conseguiu vir, mas semana que vem vamos nos esforçar, ainda que esteja chovendo, para recebermos a última unção do ano, que vai ser a unção de conquista para o ano de 2022. Divulgue para a gente, tá bom? Vamos lá na palavra desta noite. Gente, eu venho com um livro, o livro de Marcos, que o autor, ele é chamado João Marcos. João Marcos com o seu nome hebreu, que representa Yahvé é a graça. E Marcos com o seu nome romano, latino, que significa martelo. Quem foi esse João Marcos? João Marcos foi aquele filho da irmã Maria, não da irmã Maria, mãe de Jesus, mas da irmã Maria, que estava na sua casa orando, e diz assim os historiadores, que eles assim, falam que a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, era aquele ponte espiritual. Sabe, quando tinha qualquer coisa, acontecia qualquer coisa, os crentes corriam para a casa da irmã Maria e ia lá para orar. Num determinado feito, estava Pedro e Silas preso, por causa do amor de Jesus, por causa da obra que eles faziam, o evangelho que eles faziam, que eles pregavam. Eles foram presos pelos soldados romanos, e ali prometiam que ia matar Pedro, que ia matá-los. E aí, o que aconteceu? Os crentes da época se reuniram e falaram assim: vamos lá no point da irmã Maria. O point da irmã Maria não era aquele lanche depois do culto. O point da irmã Maria não era aquele café, Amandinha, depois do culto. O point da irmã Maria não era aquela janta depois do culto, mas era aquele point espiritual, onde os crentes sabiam que se chegasse lá tinha que ajoelhar e orar. Onde os crentes sabiam que se chegasse lá tinha que buscar a face do Senhor. Onde os crentes sabiam que chegasse lá eles tinham que praticar Jeremias 33:3. Clama a mim, invoca a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes e ocultas. Eles sabiam que se chegasse na casa da irmã Maria, eles iam bater e abrir-se-vos-á, e tudo que pedisse no nome de Deus o Senhor concederia, porque era um point gospel, mas era um point gospel não de comelança e nem de brincadeira, mas era um point gospel espiritual, onde as pessoas iam na casa da irmã Maria toda vez que tinha uma causa difícil, que tinha uma causa que seria uma grande luta, que seria uma guerra, e era uma dessas guerras, uma dessas causas impossíveis aos homens, mas impossíveis aos homens, mas possível para Deus. No livro de Lucas 1 diz assim, versículo 17, que para Deus, que para nós tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. E o ponto da irmã Maria era aquele lugar onde o homem natural ia, porque não tinha mais solução natural, não tinha mais solução para o secular, não tinha mais solução para o físico. Então eles iam para o ponto espiritual da irmã Maria para buscar a face do Senhor, como diz Jeremias em Lamentações: coloca a boca no pó e talvez a esperança. Então eles iam para lá para quê? Para buscar a face de Deus, para clamar a face do Deus vivo, para buscar a Deus um milagre, o que as mãos dos homens não poderiam alcançar, as mãos de Deus iam alcançar. Onde eles não podiam entrar, as mãos de Deus e os pés de Deus entrariam. Onde eles não poderiam tocar, as mãos de Deus tocariam quando eles fossem para o ponte da irmã Maria e orassem. E numa dessas noites, desses dias do ponte da irmã Maria, eles falaram assim: vamos lá para Maria,
Vamos lá para a casa da irmã Maria. Isso, quem é a irmã Maria? A casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Mãe de João Marcos. Olha que tem uma criada aqui chamada Rod, que ela é especialista em abrir portas, né? E vamos lá para esse point. Então eles foram para lá. E quando eles foram para lá porque Pedro, o pastor Pedro, estava preso e já estava condenado à morte, sentenciado. Era certo que em poucos dias o pastor Pedro morreria, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, porque dá tempo do Senhor operar o milagre e Pedro não ser morto. Amá, súbria, redéguia, arabraxuriana. Pois quando o coreano do homem diz assim: vai morrer de câncer, vai morrer de erecalaiana, Deus diz, arianda, há sempre alguém que aparece assim e diz assim: olha, o médico desenganou, a medicina desenganou, mas a Dariana, dá tempo do Senhor realizar milagre, dá tempo do Senhor tirar a metástase, dá tempo do Senhor mudar o diagnóstico. E alguém falou: Pedro está preso, Pedro está preso, está sentenciado à morte. Mas olha, dá tempo do Senhor libertar Pedro das mãos dos homens. Dá tempo do Senhor evitar a morte de Pedro. Dá tempo do Senhor não correamassu e cantrianda, não permitir a morte. Dá tempo. Então vamos lá para o ponto da irmã Maria. Dá tempo, irmãos. Esse ano ainda dá tempo. É só tu procurar um point de oração. Procura um point de oração, porque dá tempo. Quem sabe o seu point de oração seja aquele banheiro. Quem sabe o seu point de oração seja o monte. Como o apóstolo Arte mencionou, que estava no monte a noite toda, a tarde toda. O meu point de oração foi a casa de Deus, chegando aqui 4h15 da tarde. Quem sabe o seu point de oração seja o seu próprio carro. Quem sabe o seu point de oração seja aquela varanda, aquele escritório, aquele carro. Eu só vim lhe dizer uma coisa: dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. E bom, a casa de João Marcos era assim, né? E foi aquela casa onde também, quando eles começaram a orar para que o pastor Pedro não fosse morto, Pedro de repente chega na porta, e aí quem atende? A criada da casa de João Marcos, Rhodes, né? E aí Rhodes atende e diz assim: sou eu, pastor Pedro. É essa casa aí, essa casa bem popular, uma casa bem movimentada, mas não era uma casa movimentada com fofoca, não era uma casa movimentada com rebeldia, não era uma casa movimentada com divisão, não era uma casa movimentada com crítica, não era uma casa movimentada de entra e sai, de pessoas tumultuando a casa. Não, era uma casa movimentada com oração. Sabe o que me faz entender que quando você movimenta a terra com oração, dá tempo do céu operar milagre na terra. Agora, a gente não movimenta o céu com palavras contrárias. A gente não movimenta o céu com murmurações. Ah, Deus, mais um ano sem casar, mais um ano sem ter carro, mais um ano sem ter casa nova, mais um ano, Senhor, mais um ano. Não, você não vai movimentar o céu com murmurações. Mais um ano com questionamentos. Até quando, Deus? Como o salmista: até quando, Salmos 13, até quando esquecer-te de mim? Até quando virará para de mim o seu rosto, as suas costas? Até quando? Não, Deus não precisa de ninguém que movimenta a terra com questionamentos e indagações desfavoráveis. O que Deus precisa é que pessoas se movam e andam a terra com oração, com jejum. Faça alguma coisa, crente. Vai orar, vai jejuar, vai buscar, porque dá tempo. Dá tempo. E aí é esse João Marcos, irmãos, que escreveu o livro de Marcos. Foi ele que relatou os históricos de quando Jesus estava na terra, que curou, libertou, salvou, transformou. Nesse livro aqui, esse João Marcos,
ele também ficou conhecido porque ele ajudava os apóstolos. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, ajudava eles. Ele ajudava eles nas suas viagens missionárias. E Paulo gostava de levar esse João Marcos para as viagens. Mas um dia, irmãos, João Marcos foi e aconteceu de uma das viagens, está lá com Paulo e com Pedro, falou assim, vou embora, quero mais ficar nessa viagem missionária não, cansei, estou estafado. Está lá no grupo do Lau, staff. Estou estafado, não vou mais ficar nessa viagem. E João Marcos simplesmente deixou os apóstolos lá, numa viagem missionária, e foi embora. Paulo ficou chateadíssimo e falou, como é que João Marcos nos abandona assim, Pedro? Como é que João Marcos faz isso com a gente? Como é que João Marcos faz isso com a gente? E ele ficou chateado. Mas, irmãos, ele ficou muito chateado porque ele amava João Marcos e sabia do propósito que Deus tinha com João Marcos. Porém, esse João Marcos que decepcionou Paulo nessa viagem é o mesmo João Marcos que quando Paulo já está prestes à morte, está passando muita luta, ele diz assim, olha, Timóteo, traga a minha capa, mas traga também Marcos, porque ele vai ser muito importante para mim aqui. Ou seja, às vezes a gente tem mania de desprezar pessoas que estão nos dando trabalho hoje, mas amanhã vai ser de grande beneficência para nossas vidas. Às vezes nós temos mania de desprezar pessoas ou situações que nos advêm, mas que está contribuindo para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu entendo que toda luta que eu passo, toda afronta que você passa, toda perseguição que você passa, toda guerra que você passa, tudo isso não está sendo em vão. Tudo isso está contribuindo para o bom aperfeiçoamento do que Deus tem com você na terra. Às vezes as pessoas costumam desprezar pessoas, amaldiçoar pessoas, desprezar momentos, situações, mas eu não sei se com você acontece. Toda situação difícil que eu passo, situação ruim que eu passo, eu com certeza eu tiro algum ensinamento para mim. Para mim não desanimar, mas para mim também acreditar que aquilo ali está contribuindo para uma grande vitória, mas para mim tirar um ensinamento de experiência, de amadurecimento. Quantas vezes, irmãos, tem situações que até nos traz luta, até nos traz guerra, até nos traz tristeza, até nos traz abatimento, até nos traz situações que às vezes você está até hoje sem entender por que está passando por isso. Mas aquela situação, a palavra do Senhor diz assim, que um dia faz declaração a outro dia. Aquela situação está declarando que amanhã você vai ser uma pessoa melhor. Amanhã você vai lidar com situações e vai ser uma pessoa mais experiente, mais madura. Quantas coisas, irmãos, quantas coisas que eu passei no início do meu ministério, no início da minha chamada, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, e alguns dias agora, eu pensei assim, nossa, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria passado por aquilo. Mas aí depois eu vou entender que a minha passagem pelo Espiritismo não foi em vão, porque hoje eu tenho experiência para lidar com libertação. Aquela decepção sentimental que eu tive foi bom para mim hoje ser uma esposa melhor e não cometer os mesmos erros que eu cometi com outras pessoas que eu me envolvi. Então às vezes as experiências que você tem aqui nessa igreja, e que daqui 20 anos, 10 anos, você vai para outra igreja,
você diz assim, foi necessário passar por aquela experiência lá, porque nessa igreja aqui eu não vou cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, mas eu vou avançar ainda mais. E João Marcos, ele foi solicitado por Paulo, mesmo Paulo tendo tido decepção com ele, mesmo Paulo dizendo, olha, eu não quero mais ver João Marcos pela frente, eu não quero mais ele por perto. Então é esse João Marcos, que um dia foi uma decepção para Paulo, que outro dia foi uma bênção para Paulo, que era filho da irmã Maria, uma irmã de oração, e que foi ajudante no ministério apostólico de Paulo, auxiliar dos apóstolos, e que fez várias viagens missionárias. Ele escreveu esse livro, historicamente falando, há alguns historiadores que dizem que João Marcos escreveu esse livro 40 anos depois de Cristo, né? 40 depois de Cristo, ou seja, depois de 40 anos que Jesus viveu na terra, Marcos foi escrever esse livro com os relatos do que Jesus tinha feito. É só para saber um pouquinho do autor do livro. Toda vez que a gente vai ler um livro, é bom a gente conhecer a vida do autor e a biografia do autor, para a gente saber quem é que está escrevendo. Então, quem escreveu este livro foi João Marcos. Olha só, eu vim com um texto que é bem conhecido de vocês, Marcos 5, que fala sobre a vida de uma mulher do fluxo de sangue, mas fala também de um homem chamado Jairo. O nome Jairo significa iluminado por Deus. Na cultura hebreia, na cultura dos judeus, o nome sempre foi muito importante, porque o nome representa identidade. Todos estão me ouvindo? Estão ouvindo lá atrás? Amém. Vocês estão ouvindo, tá legal. Meu retorno não está muito bom aqui não, mas se vocês estão ouvindo, tá legal. O nome de Jairo, que era um chefe da sinagoga, significava no hebraico iluminado por Deus. Já a mulher do fluxo de sangue não tinha nem nome. Por que é feita essa diferença? Por quê? Porque o chefe da sinagoga era Jairo, iluminado por Deus. Então o nome, na cultura hebreia, na cultura dos judeus, significava muito. Significava que era alguém que existia e que era alguém que tinha uma influência. E Jairo, ele era um homem influente, porque ele era chefe da sinagoga. Um homem influente como? Um homem que conhecia oficiais, um homem que conhecia muita gente importante, um homem bem empoderado. E era um homem que, por ele ser empoderado, por ele ser bem influente, por ele ser um oficial da sinagoga, ele conhecia juiz, ele conhecia líderes eclesiásticos da época, ele conhecia oficiais. Porém, este homem, a sua filha, que tinha apenas 12 anos, olha o contexto. O tempo que aquela menina tinha de vida era o tempo que aquela mulher de fluxo de sangue estava perdendo a vida. Interessante isso, né? O tempo que ela tinha de vida, a filha do chefe da sinagoga, 12 anos, era o tempo que aquela outra mulher que não tinha nome, não tinha identidade. A pessoa que não tinha um nome, que não era referido na Bíblia como nome, era uma pessoa que não tinha valor para a sociedade, não tinha valor para a cultura. E essa mulher, realmente, ela não tinha valor. Por quê? Se ela, algum dia, ela teve valor para a sociedade, nessa época da sua enfermidade, 12 anos, ela já não tinha valor. Por quê? Porque a mulher, nos dias das suas regras, que era de 5 a 7 dias, ela era considerada imunda. Era os dias que a mulher não tinha valor. Se uma mulher como essa
sentasse num banco de madeira como esse banco tinha que ser jogado fora. Se fosse uma cadeira de plástico, a cadeira de plástico também tinha que ter sido jogado fora. Quem encostasse a mão nessa mulher estava imundo. A mulher, nos dias das suas regras, nessa época, ela tinha que ficar afastada da sociedade. Ela tinha que ficar afastada da família, afastada do convívio social, afastada do convívio religioso, não poderia frequentar uma sinagoga. Ela era considerada imunda. 7 dias passa, 5 dias passa, mas agora você imagina 12 anos afastada da família. Se fosse casada, afastada do esposo. Se tivesse filho, afastada dos filhos. Se frequentasse uma sinagoga, uma igreja, afastada da igreja. Se mulher trabalhasse naquela época, afastada do seu local de trabalho. Essa mulher era uma mulher sem identidade, porque ela não frequentava uma sinagoga, ela não tinha um contexto familiar, ela não tinha um contexto de amizade, porque a amizade verdadeira, missionária Aline, pastora Aline, não dá para se construir em uma semana. Por mais que eu goste de alguém que se membrou hoje na igreja, ou se membrou 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, não dá para mim falar, é meu amigo, é minha amiga, porque amizades verdadeiras, elas são construídas ao longo dos anos. Então essa mulher, ela não tinha também um contexto de amizade. E por isso, ela era correlacionada a uma pessoa que não tinha identidade. Porque a pessoa que não tem amigo, não tem família, que não frequenta a igreja, que não frequenta uma sinagoga, seja ela católica, seja ela evangélica, ou seja, uma cultura da época, ela não tinha identidade. Não tinha identidade. Já em contrapartida, Jairo tinha uma identidade de homem influente, de homem conhecido, de homem importante na cidade. Vem aqui comigo, olha só. Aí, 2 figuras, uma figura ilustre e outra figura que não é ilustre. Porque a figura ilustre é figura que tem identidade, é figura que tem nome. Figura não ilustre são figuras que não têm identidade, são figuras que não são ilustres. Não são ilustres. Aí uma figura ilustre procura Jesus. A outra figura não ilustre também procura Jesus. Só que a figura ilustre, ele chegou, ajoelhou nos pés de Jesus e falou assim: minha filha está quase morrendo. Minha filha está quase morrendo. Meu mestre, atende ao meu clamor e cura. Por outro lado, pastores e pastoras, lá tinha uma figura não ilustre. Por ser não ilustre, ela não podia chegar perto de Jesus. Por não ser ilustre, ela não podia ajoelhar nos pés de Jesus. Por não ser ilustre, ela não podia se declarar. Por quê? Ela estava ali escondida. Por isso que a palavra diz que ela chegou por trás da sua orla. Porque ela não podia se pronunciar. Ela não podia gritar como Jairo gritou. Porque quem avistasse ela ali, logo chamaria os soldados para tirá-la dali, porque ela era uma mulher que estava imunda. Gente, nessa época era tão terrível que a mulher imunda, nas suas regras, ela era considerada como o leproso. Pastor Júlio, como leproso. O senhor sabe disso como um bom conhecedor da Bíblia. Se ela chegasse no lugar, ela tinha que ir com um sininho, Roberto,
E anunciar, olha, eu estou nos dias das minhas regras. Ela não podia, missionária Neuzi, nem correr para cima das pessoas, e as pessoas que fossem, que tivessem lá, tinham que correr dela. Olha só, que autocorrelação. Jairo, todo mundo queria ficar perto, porque Jairo era rico, porque Jairo era conhecido. Quem é que não quer ficar perto de gente rica? Quem é que não quer ficar perto de gente influente? Quem é que não quer ficar perto de alguém que é respeitado? Nem eu, que sou bobinha. Se falar assim, olha, a apóstola, como é que é o nome da esposa lá do Bolsonaro? Me perdoa. Michele. Se falar comigo assim, apóstola, a Michele está te convidando, para um chá nessa tarde. Garanto para você que eu vou desmarcar tudo para tomar um café com ela. Agora, vamos lá na pessoa imunda. Não se ofenda não. Não se ofenda não. Mas é parecido com o Covid hoje. O meu amigo pastor Márcio, quando teve Covid, eu nem beirei a casa dele. Eu mal falava por mensagem, ainda com medo do Covid passar pela mensagem. Eu estou fazendo comparações de agora, de uma pessoa ilustre no momento e de uma pessoa que estava contaminada com um vírus que não pode se chegar perto, porque senão pega. Pega no ar, pega até no espio, pega no aperto de mão. Se não tiver 10 metros de distância, pega. Ou seja, quem é que não queria ficar perto de Jairo, hein, gente? Quem é dos obreiros lá, dos discípulos lá, que não queria dar uma ajudinha? Jairo, fica bem aqui pertinho. Dobra o seu joelho perto de Jesus. Tu acha que Jairo teve dificuldade para chegar na multidão? Acha? Me diz aí, vocês acham? Jairo não teve dificuldade para chegar até Jesus, porque ele era chefe da sinagoga, ele era homem influente. Qual era o discípulo, Tiago? Qual era o obreiro da época que não ia favorecer? Presidente Bolsonaro está ali, o Ibanez está lá fora. Quem é que não vai dar uma ajudinha para ele chegar mais perto de mim? Uma para me favorecer a igreja, não é? Entre aspas. E outra porque se eu ajudar o Ibanez e ajudar o Bolsonaro, filho, meu filho, quando estiveres perto de Faraó, lembre-se de mim. O próprio José interpretou o sonho do copeiro, mas ele me falou assim: quando estiver lá, lembra de mim. Quem é que não quer ajudar alguém que vai copeiro de Faraó, irmão? Você está entendendo? Mas aquela mulher do fruto de sangue foi muito difícil. Em compensação, foi fácil para Jairo chegar perto de Jesus, se derramar, porque ele tinha liberdade de prostrar e liberdade de falar em voz alta, porque ele podia, ele era um homem conhecido, tinha uma identidade. Aquela mulher, foi difícil para ela chegar, com 12 anos de hemorragia, fraca, anêmica, desanimada, amarela. Foi difícil para ela chegar lá, até por causa da identidade. Quando ela chegou no lugar onde tinha multidão, aí que era mais difícil. Porque tem hora que a gente não sabe se é mais difícil lidar com a dívida, lidar com o problema sentimental, do que lidar com pessoas. É ou não é, gente? É a verdade ou não é? Às vezes é mais difícil você lidar melhor com a situação que você esteja passando, de uma enfermidade, de uma luta financeira, do que você lidar, às vezes, com alguém que está querendo lhe impedir de chegar perto do mestre. Ou seja, até então ela conseguiu lidar com a enfermidade e chegar até Jesus, Sérgio. Ela conseguiu. Mas a maior dificuldade dela não foi sair do lugar onde ela estava, missionária Beta.
a maior dificuldade dela foi chegar perto do povo. O povo que comprimia Jesus e que todo mundo estava... Tá igual o tanque de Betesda, apóstolo Atos. Pastor Emanuel, 38 anos o homem ficou. Tu acha? Aquele tanque Betesda menciona a palavra e os contextos históricos que era lugar onde ficava leproso, cego, mudo, surdo, se fosse hoje, canceroso, na época leproso, paralítico. Todo mundo tinha um problema lá. Todo mundo precisava de um milagre. Tu acha mesmo, Aline, pastora Aline, que eu estou precisando de um milagre e você está precisando, eu vou dar a minha vez para você? Não vou dar nunca, irmãos. Eu estou precisando de um milagre, pastor Márcio. Você também precisa, pastor Caleb, pastora Mariana. Aí a gente está todo mundo precisando de um milagre. Aí chega e você tem a oportunidade de descer no tanque. Tu vai dar oportunidade para mim? Nunca. E nem eu vou dar para vocês, eu não sou besta. Mas aquela mulher, aquele homem estava ali. Mas para Jesus, quando não dá tempo mais para o homem, dá tempo para ele. Aquele homem ficou 38 anos ali. Mas um dia Jesus entrou. Irmãos, tinha 12 portas, Marjorie, missionária Marjorie. Pastora Socorro, tinha 12 portas, pastora Dadá. Aquele homem, pastora Eliane, podia, missionária Neuzi, missionária G, entrar, Jesus podia entrar por qualquer porta para chegar até o destino. Mas Jesus foi lá. Quando chega o dia e a hora, pode faltar 1 minuto para o término do ano que dá tempo. Quando chega o dia, o mês e o ano, pode faltar milésimo de segundo que dá tempo. Porque para muitos, aquele homem ali, 38 anos, não dava mais tempo. O fim dele ia ser um dia, tá lá estirado naquela esteira, 38 anos esperando. Um dia as pessoas iam chegar lá e ele ia estar lá morto. Era isso que as pessoas imaginavam. As pessoas imaginavam que um dia ele ia ficar lá, que ninguém ia colocá-lo dentro do tanque para receber a cura. Mas quando ninguém acredita nos seus projetos, quando ninguém acredita nos seus sonhos, quando ninguém acredita que Deus vai chegar, Ele chega. E num tempo que você acredita, não tem mais tempo. Já estamos no dia 19 de dezembro. Se essa dívida não foi paga até agora, esse ano não vai ser paga mais esse ano. Se eu não tive a minha casa esse ano, mais só não dá tempo de casar, mas dá tempo de arrumar namorado. O povo deduz isso, que não dá mais tempo. Mas se Jesus decidiu chegar lá naquele tanque, entrar bem na porta que estava lá, ó, o tanque de Betesda, ele falou, é hoje. Antes de ir para o casamento, antes de ir para a festa, dá tempo de eu passar ali para curar alguém que está há 38 anos enfermo. Antes de entrar 2022, Copa do Mundo, eleições, dá tempo de em 2021 eu dou a casa para o meu filho, eu libertar a família dele, eu abrir a porta, eu prosperá-los e eu mudar a história. Dá tempo. Mas eu não tenho identidade. E por outro lado, tem alguém que tem identidade. O homem não teve dificuldade para chegar lá, porque ele era influente. Quem é influente não tem dificuldade para chegar e para entrar nos lugares. Aquela mulher tinha a dificuldade de chegar perto do mestre. Aquele homem ficou assim, Azael, como se fosse a pastora Aline, né? Entre vocês, chegou bem pertinho. Aquela mulher é como se ela estivesse do outro lado lá, ó, lá no estacionamento. E ela não podia dizer, eu preciso de um milagre. Porque se ela abrisse a boca, todo mundo ia saber, olha lá, é a imunda. Ela não podia sair do lugar onde ela estava e ela saiu. Esse texto representa 2 gerações.
Muita gente prega sobre muita coisa sobre esse texto, mas eu tirei 3 coisas aqui, só para a gente já orar, porque eu quero orar por vocês aqui na frente. Esse texto representa que dá tempo, porque pela medicina da época, aquela mulher era condenada à morte. Ela já estava, ninguém sobrevive a 12 anos de hemorragia. Pastora Socorro, tu é enfermeira. Doutor Ricardo chegou ali com a doutora Sara. Eu estou falando aqui com médicos, enfermeiros e auxiliares. Ninguém sobrevive a 12 anos de hemorragia dia e noite. Ninguém. Então a sentença dessa mulher era de morte. Mas Jesus estava lá dizendo assim, ó, dá tempo. O tempo do homem para ela já acabou, mas o meu tempo para ela não acabou. O tempo de vida do homem para ela acabou, mas o tempo de vida meu, da terra e açuriana, não acabou. O tempo de vida para algumas pessoas aqui, para o homem já acabou. Não tem jeito mais para a restauração desse casamento. Não tem mais tempo de você engravidar. Teve um dia desse, uma enfermeira falou assim, apóstola, você acredita que nasceu uma criança, a mulher tinha 52 anos. Aí eu falei assim, filha, quando Deus quer dar filho, dá tempo, não importa quantos anos tem. Né? Para algumas pessoas aqui não dá mais tempo de ter filho, para Deus dá tempo de te dar filho. Para algumas pessoas aqui não dá tempo mais para você passar no concurso, vai dar tempo para você passar no concurso. Para algumas pessoas aqui não dá tempo mais para você se formar, pois eu conheço uma pessoa que está com 69 anos e ano que vem se forma em Direito. Dá tempo de você se formar em Direito, Amandinha. Para muitas pessoas que estão aqui, não dá mais tempo da sua família ser salva, porque é uma pecha para trás da outra, é uma pecha atrás da outra, e há filósofos, há historiadores, há profetas, e todo mundo diz que o mundo vai acabar, ano que vem não dá tempo, pois eu quero lhe afirmar que dá tempo. Dá tempo. E aí, aquela mulher, para ela não dá mais tempo, mas você vê que é coligado a não dá tempo dela viver, mas também para o ilustre, não dá tempo mais para a filha dele viver. Então Deus trabalha com o tempo do ilustre e com o tempo do não ilustre. Deus trabalha com a nova geração, porque a menina de 12 anos significa a nova geração. Sabe quando você fica assim, meio atribulado? Poxa, mas eu estou aqui há 20 anos. Estou na igreja há 10 anos. Fulana chegou há 1 ano, já casou. Nossa, eu estou aqui, ó, há 20 anos. Fulano chegou hoje. Ano passado, 2 anos, já é pastor. Sabe por quê, irmão? Porque tudo é o tempo. É o tempo de Deus. Dava tempo de Deus curar a nova geração, representada pela menina de 12 anos, mas a outra geração, que representava uma mulher que já estava no final da vida, dava tempo também para a geração antiga. Por isso que eu bato na tecla, porque os jovens de hoje e os levitas de hoje, só o Azael, assim, ele esses dias lá em casa, ele cantou música de Alda Célia, um tanto aí da geração antiga. Mas a geração nova é só Morada, é só Drops, é só Gabriela, é só Pompeu. Mas a geração nova esquece que para ter a geração nova teve que ter a geração antiga, Alda Célia, Ademar de Campo, Azaf Borba. Se não tivesse a geração hoje que está pregando, a apóstola Isabel, Thalita Pereira, não sei mais quem, pastor Gilmar Fiuza, não nos teríamos hoje se não tivesse a geração de Billy Graham, de Billy Graham, de tantos outros. E Deus, irmãos, Ele não faz acepção de pessoa. Ele quer curar tanta pessoa ilustre e responder o pedido dela, como responder a pessoa que nem nome tem. O que é que eu venho lhe dizer? Que dá tempo de Deus abençoar a sua vida, sendo você que está esperando há 40 anos, como você que está esperando há alguns meses.
Dá tempo, e Ele quer fazer isso esse ano. E Ele quer que você entre o ano de 2022 certo de que Deus, Ele é fiel com todas as idades, com todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoa. Faz. Dá tempo. A geração nova só tinha 12 anos. E a geração antiga, 12 anos de doença, de enfermidade. Eu disse esses teus amigos, você nem existe. Porque você não tem um 2º grau, 3º ano. Tu não tem nível superior. Porque você não tem uma casa. Porque a geração que nós estamos vivendo, as pessoas valem o que tem. Mas o bom é que para Deus, a gente não vale o que temos. A gente vale por nós sermos. Não importa se temos milhões no banco, ou se não temos nenhum real no banco. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E o bom foi que Ele contemplou a adoração no homem ilustre, mas contemplou também a adoração na mulher que não era ilustre. Mas por que eu finalizo? Que aquela mulher foi atendida mais rápida ao contexto daquele homem, ao contexto da Bíblia e de muitos teólogos. Por que ela foi atendida antes? E Jairo que chegou antes. Porque Jairo chegou antes. Pastor Júlio, muitos acreditam que Jairo chegou antes. E que a mulher chegou depois, que ela estava lá atrás. Eu trago uma palavra revelada para vocês. Oração nunca chega antes nem depois. A oração chega no tempo certo. A oração, a súplica dele não chegou antes da dela. No momento que ele estava chegando lá aos pés de Jesus, porque ele tinha mais facilidade, ela também estava chegando com o problema dela lá atrás, só que ela não podia ir para frente, porque ela era expulsa se ela fosse para frente. Você está me entendendo o que eu estou dizendo hoje? Eu estou falando que Jesus, ele não chega primeiro para A, para B, para C, para D. Jesus, ele ouve a nossa oração ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos aqui em Brasília, Deus está ouvindo a nossa oração em Brasília. Deus está ouvindo a oração de pessoas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil todo e no exterior. Ele está ouvindo. Mas eu acredito, quando o Senhor me revelou, que a oração chegou no mesmo tempo. O clamor chegou na mesma hora. Mas Jesus decidiu curar a mulher primeiro. Por quê? Por quê, gente? Porque aquela mulher, ela estava ali presente. Quem está longe, dá tempo de esperar. Quem está perto, não está esperando, não dá para esperar. Porque quem está perto, com todo respeito, irmãos, quem está precisando de milagre de verdade, vai correndo. Não tem chuva, não tem sol. Quem está precisando de milagre de verdade, não escuta. Não, irmãos, não inventa desculpa para ir para monte, para subir monte. Ah, não, mas hoje eu não posso, está chovendo. Não, hoje eu não posso, eu estou assim. Não, hoje, não, irmãos. Aquela mulher podia, mesmo de trás de uma grade, falar assim, alguém passar lá, amigo dela, algum amigo antigo ou alguém da família, vai lá, ó, fala para Jesus, fala para Jesus. Fala para Jesus que eu preciso de um milagre. Ela mesmo foi. Quem precisa de milagre, você mesmo vai. A gente temos que parar de ficar pegando carona nos outros. Eu recebo todo dia muitas mensagens de pessoas, olha, apóstola, ora aí por mim, porque eu estou precisando de emprego. Ora aí por mim para o meu marido voltar. Ora aí por mim porque fulano está... Mas, gente, a pessoa não aparece um dia na semana. A desculpa agora é que tem comorbidade.
mas nós temos um culto com menos pessoas pela manhã e essas pessoas mesmo assim não aparecem. A gente temos um culto de segunda-feira à noite que vem menos pessoas e essas pessoas mesmo assim não aparecem. Se precisasse de milagre mesmo, corria. Quem precisa de milagre, enfrenta a chuva. Quem precisa de milagre, enfrenta, irmão. Vai devagarzinho, mas chega. Ela foi. Ela não precisou ficar de madrugada ligando para a pastora Roberta. Ora por mim, pastora Roberta. Preciso me casar. Ô, pastor Rui, leva meu nome lá não, irmãos. Ela foi. E a filha de Jairo estava na cama. Por que ele não levou a menina? Hein, pastor Júlio? Vocês estão vendo a diferença? Vocês estão vendo a diferença, irmãos? Por que ele não levou a menina? Carro não faltava porque ele tinha dinheiro, Pedro. Carro não faltava porque ele tinha influência. Quem tem influência, o bombeiro, o SAMU chega rapidinho. Liga lá para o coronel fulano de tal e manda o bombeiro vir aqui. Quem não tem influência, o bombeiro... Vamos ficar aqui, senão eu vou levar processo. Quem tem influência, o SAMU chega rapidinho. Liga para o diretor fulano de tal e manda. Mas quem não tem influência, o SAMU demora às vezes 2 horas para chegar. A pessoa já até morreu. Quem tem influência, a polícia chega rapidinho. Liga lá pro coronel da polícia militar de tal lugar. 2 minutos está lá, irmãos, parecendo a Força Nacional. Mas quem não tem influência, ladrão rouba, mata e não chega. Mas a melhor influência, o melhor plano melhor que nós temos é Jesus. Porque ele não precisa, a gente não precisa ter influência. Tem um corinho antigo, minha irmã lembra disso, que ele diz assim: 00, telefone do céu, quero ligar, quero falar, o chão é o número, o joelho é o dedo, com Jesus quero falar em segredo. Isso é de 30 anos atrás, Caleb. Mas pensa como é fato. Se você quer ver Jesus chegar para você hoje, eu falei assim: Jesus, eu quero que o Senhor chegue para mim. Eu fiquei 2 horas. Nunca mais eu tinha ficado 2 horas de joelho. Eu oro, mas oro em pé, oro deitada. O negócio apertou, são 2 horas de joelho. É fato que eu prestei do Gleitos ali para me levantar, mas Deus viu as minhas 2 horas de joelho. Você está entendendo, irmãos? Agora tem gente que não quer, que quer milagre, mas fica ainda no tempo antigo. Não. Para me alcançar o meu milagre, eu preciso que um sacerdote, uma sacerdotisa, um profeta vai até Jesus. Então, vou ligar para a pastora Roberta, vou ligar para o pastor Fernando, vou ligar para o pastor Júlio, vou ligar para a pastora Socorro, vou ligar para a apóstola Isabel. E aí eles vão até o Pai. Conta a minha história. E o povo se esquece que no tempo da graça, no tempo da graça e esse tempo, não precisa mais sacerdote ir, João. Não precisa mais profeta ir até a Deus. Há um canal que te liga aqui na terra e Deus lá no céu, e Ele ouve agora. Tânia, Ele ouve agora, Tânia. Ele ouve agora, porque o véu que separava já não separa mais. Com a vida de Jesus ao mundo, o véu que trazia distância, que tinha que ser um sacerdote para ir, não precisa mais, porque o véu que separava foi rasgado ao meio. Jesus veio e dá tempo, dá tempo e dá tempo. Aramachurianda. Por que ele não levou a filha dele, irmã Juscelia? Ô pastor Márcio, ô pastora Thaís, por que o chefe da sinagoga não levou a filha dele? Sabe por quê, gente? Porque gente
Não todos, mas uma boa parte de pessoas que têm posições acha que pode chegar aqui mandando. Lá no Guará, um dia desse, alguém humilhou a Lu e humilhou a Cileia, porque a pessoa, eu quero orar com a apóstola Isabel, quero orar com a apóstola Isabel. Elas falaram, aqui ninguém escolhe, aqui é uma fila única. E à medida que o profeta vai desocupando, é esse profeta que vai falar, não, mas eu sou fulana de tal. Foi o doutor fulano do tal que mandou aqui. Foi o juiz que me mandou aqui. Foi o promotor que mandou. Fala para a apóstola que foi fulano de tal. Aí elas falam assim, luta ali, não me deixa mentir. Com a apóstola não funciona esse negócio de recado. Com a apóstola não funciona esse negócio. Quem quer milagre, ele se despoja-se de toda. Fica ofendido comigo não. Mas na presença de Deus não tem doutor, não tem doutora. Na presença de Deus não tem juiz, não tem promotor, não tem procurador, não tem médico. E olha que eu sou pastora de muitos médicos. Mas na presença do Senhor, nós nos dispomos de todo o nosso eu, de toda a vaidade e de toda a nossa formatura, graduações, e nos colocamos como servos, dependentes exclusivamente dele. Tudo, como a Mandinha e os meninos que louvaram aqui, tudo por ele, foi por ele, é ele. E as pessoas se esquecem disso. Aí chega aqui e fala com a apóstola Isabel, que foi fulana de tal que mandou ela aqui. Fala com a apóstola Isabel que sou doutor fulano de tal. Aí, irmãos, aí que não dá vontade de eu atender mesmo, gente. Agora chega aqui com humildade. Eu sou a primeira vez. Eu ouvi falar tão bem com a apóstola Isabel. Vê se ela ora por mim. É a primeira vez que eu venho aqui com humildade. Mas a pessoa chega mostrando o título, mostrando graduações. E Deus não está preocupado com títulos, porque se ele tivesse preocupado com títulos, ele teria atendido primeiro Jairo. Porque Jairo tinha nome e tinha título. A mulher não tinha título e nem tinha nome. E ele atendeu primeiro a ela. E deu tempo de atender a ela, porque ela já estava para morrer. Quem quer milagre não fica, diz que profecia, diz que revelação. Quem tem milagre corre. Irmãos, se sabe que essa casa é uma casa de milagre, de sinais de prodígio, vai correndo. Eu vou lá porque Deus está lá, porque o paralítico está andando, o cego está enxergando, o mudo está falando, Deus está revelando o profundo e o oculto para a apóstola, para os pastores. Eu vou lá porque eu preciso, não fica mandando recado. Fale para a apóstola orar por mim, não, quem quer, vai. Fique de pé. Por que ele não levou a filha dele? O nosso mal é que a gente leva o nosso filho para tudo quanto é lugar. A gente leva o filho para o médico, a gente leva o filho para o advogado, a gente leva o filho para tudo quanto é, mas não leva o filho para Deus. E aquela mulher, aquele homem, por que ele, pastor Rui, por que aquele homem não levou a filha dele, pastor Rui? Ela ainda estava viva, ainda que fosse numa esteira, levava na esteira, levava na cama, porque condição ele tinha para pagar seguranças, carros para levar. Mas aquela mulher não tinha nenhuma condição. Ela era considerada imunda, ninguém podia nem tocar nela, e nenhum carro ou cavalo podia carregá-la, porque se carregasse ela, o cavalo tinha que ser sacrificado, a mula, a jumenta tinha que ser sacrificados. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês acreditam que eu já preguei nesse texto vários anos, pastora Roberta? Mas hoje, pastor Laurence, Deus me deu essa revelação. Eu falei assim, por que Deus curou a geração antiga antes e não curou a primeira? Aí hoje, na oração, Deus me revelou isso. Eu ia pregar uma outra coisa. Deus me revelou isso. Sabe por quê? Porque eu não preciso de intermediadores. Eu quero que leve o milagre até a mim. Eu quero que leve a luta até a mim. Para de levar a luta para os outros, meu irmão.
A gente leva a luta demais para os outros, não é verdade, gente? Todo mundo, eu conheço uma irmã que em Brasília e o Brasil todo conhece a luta dela. Porque ela leva a luta para todo mundo. A gente temos que lutar, que levar a nossa luta para Deus. E como é que a gente leva a luta para Deus? Um hino do Marcos Nascimento bem antigo. Vai chorando, geme e chora. Vai chorando. Aquela pastora Mariana, imagina, Cris. Aquela mulher, 12 anos, gente. Eu depois estou ficando velha, 5, 6 dias, eu não tinha dor nenhuma de cólica. Agora, irmão, quando chegou no 40, eu falto morrer de cólica. Imagina aquela mulher, 12 anos com cólica. 12 anos com fluxo de sangue. Ela estava andando, gemendo, chorando, mas ela chegou até Jesus. Deus não é injusto. Não atender ao pedido de alguém. Deus não é injusto. De não atender um pedido de alguém, falhou aqui. Está chorando há anos. Que está gemendo há anos. Deus não é injusto, irmãos. Apóstolo, mas eu tenho 20 anos. Mas não está gemendo, não está chorando. Tem gente que chegou hoje e já está chorando nos pés de Jesus. Tem gente que chegou hoje e está chorando, suplicando. E tem gente que está aí há não sei quantos anos e com soberba, prepotência. Jesus curou a mulher, não foi? Mas ele deixou de atender a outra geração? Olha o que comprova a minha tese. Vamos lá, Jairo. Ele podia curar de longe. Ele não foi lá para isso? Jairo estava lá e falou, não, Jairo. Ele podia curar de longe. Mas Jesus fez questão de ir até onde estava a luta. Jesus fez questão de ir até onde estava a prova. E ele foi lá na casa de Jairo. E quando chegou na casa de Jairo, o povo estava no alvoroço. Está morta, está morta. Que alvoroço é esse na sua vida? Que alvoroço é esse na sua vida? Que você não é nem do IML e já está dando laudo que já está morta. Só quem pode... A doutora Sara trabalha no IML. Só quem pode dar laudo de morte é o médico, depois de ver todos os sinais vitais, tudo. E aí manda para o IML e sai aquele laudo de morte. Quem é que deu laudo de morte nas suas finanças? Quem é que deu laudo de morte na tua área sentimental, Lu? Quem é que deu laudo de morte na tua área espiritual? Quem é que deu laudo de morte na tua vida financeira? Quem é que deu laudo de morte, Sérgio, no teu casamento? Quem é que deu laudo de morte na sua vida? Porque só quem pode dar o laudo de morte na vida de servo de Deus e serva de Deus é Ele. É Ele. Só Ele, Caleb. Só Ele pode falar assim, não tem mais jeito. Só Ele pode falar assim, agora morreu. Não vai viver mais. Eu trouxe para mim. Só Ele. Caso contrário, juiz, médico, com todo respeito que eu tenho pelas minhas ovelhas, doutores, Bolsonaro, Ibanez, Pfizer, Johnson, AstraZeneca, doutor fulano de tal, o melhor médico na oncologia, pode dar qualquer laudo. Qualquer médico na genética, geneticista, não é assim que fala esse médico? Geneticista, essa síndrome não tem jeito. Que alvoroço é esse? Essa área sua só está dormindo. Que
Aí ele pergunta, Marjorie, pastora Thaís, ele pergunta, que alvoroço é esse desse povo? A menina morreu. Foi eu que disse. Foi eu que falei, missionária rei. Aí Jesus chega. Foi eu que dei esse laudo de morte. Foi eu que... Porque o meu laudo é o seguinte, ela só está dormindo. A minha devolutiva é que ela só está dormindo. E tanto é que ela estava dormindo que quando ele chegou, Talita cumi, menina levanta. Ela levantou na hora. Se ela tivesse morta de verdade, ela não teria levantado na hora. Porque não existe áreas mortas para Jesus. Existe áreas que Deus permite dormir para serem trabalhadas. Você sabia que tem gente que está em coma, mas não está morta, não é não, doutor Ricardo? É fato que tem pessoas que contam que quando está lá em coma, Alessandra, as pessoas até fazem apelo, a pessoa levanta o dedo, ou então faz assim com o olho. Porque a pessoa só está dormindo, não está morta. Áreas que dormem, só precisa ouvir um comando. E o comando é: dá tempo. Eu vou curar a mulher do fluxo de sangue, mas vou chegar lá a tempo. Eu estou curando ela aqui porque ela está com 12 anos e foi uma luta para chegar aqui, mas eu curo ela, mas dá tempo de chegar lá. O que eu quero falar é o seguinte: Deus